Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic Titânia e o Caçador capítulo 31. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 31. Sem volta. Por Luzika estava pensando enquanto pegava ervas medicinais e começava a esfregá-las em uma gaze. Ela imaginou que, conhecendo sua sorte e o fato de que o idiota loiro apareceu para deixar um pequeno convidado, a guilda estava pronta para fazer algo estúpido e perigoso. Ela não precisava ser um gênio para descobrir isso. Falando de sua convidada indesejada, ela estava muito mais quieta do que a Vera esperaria que ela fosse. Ela olhou por cima do ombro e fez uma careta. Você sabe que eu nunca deixo ninguém comer minhas maçãs, então eu te dar uma como lanche é um presente. O mínimo que você pode fazer é parar de ficar de mau humor e tentar comê-la. Koyuki olhou para cima de onde estava silenciosamente olhando para a maçã em seu colo. Ela a pegou e deu uma pequena mordida antes de retomar seu pensamento preocupado. Por Luzika suspirou e continuou com seu trabalho. Quando Naruto voltasse para buscá-la, ela teria alguns sermões severos prontos para dar a ele. Como ela não era babá, e ele não podia deixar as crianças quando quisesse só para poder sair e começar uma briga. Ela odiava crianças. Inferno, ela odiava as pessoas em geral. Especialmente os jovens e desagradáveis que ficavam gritando por atenção e sempre berrando. É claro que a jovem Senju não estava fazendo nada parecido no momento, optando por sentar-se silenciosamente na cama com seu pequeno vestido laranja e se preocupar com todos os outros. Há pouco tempo, Naruto chegou na casa no meio da floresta e deixou a jovem antes de voltar, dizendo que ela precisava estar em algum lugar distante e seguro do que estava prestes a acontecer. Por Luzika não se importou, no entanto. Contanto que estivesse quieto e ela pudesse fazer seu trabalho, não havia mal algum em deixar a garotinha ficar por enquanto. Você vai, Chan? Claro. Quando ela chamou a atenção para o assunto, imediatamente começou a acontecer. E as mulheres de cabelo rosa olharam feio, certificando-se de bater em Naruto por ensinar a criança a chamá-la assim. Ela continuou seu trabalho. O que? Onei-chan e Oni-chan e todos ficarão bem? Eles ficarão bem, certo? Provavelmente não. Por Luzika respondeu imediatamente sem hesitação, eles estão indo para lutar tolamente uma batalha contra outra guilda que é tão forte quanto eles. Eles vão se machucar, provavelmente muito gravemente feridos, e no final não haverá nada positivo saindo dessa luta. O conselheiro médico da Fairy Tail olhou para trás e viu os ombros da garotinha, de cabelos castanhos, tremerem enquanto ela tentava não chorar. Bem, essas eram todas as pessoas com quem ela se importava, como uma família indo lutar uma guerra com outra guilda. Era compreensível que ela estivesse assustada. Por Luzika largou seu projeto e andou até a garotinha antes de dar um tapinha desajeitado em suas costas. A pequena Senju enxugou as lágrimas que se formavam em seus olhos antes de abraçar rapidamente a barriga de Proluzika e se enfiar em sua capa. A conselheira médica ficou surpresa, mas engoliu seu protesto e apenas deu um tapinha na cabeça da garotinha. Era verdade. Não havia sentido em mentir sobre isso neste momento. Tudo o que podiam fazer agora era torcer para que isso não fosse longe demais. Cidade de Carvalho. No topo da grande colina em Oaktown havia um enorme salão de guilda pertencente à única guilda que estava localizada lá. Lar do ramo principal de uma das maiores e mais antigas guildas de Fiore. Senhor Fantasma. Dentro do salão da guilda, todos os seus membros presentes estavam cacarejando e caluniando a guilda rival. Eles riram. Cara, nós pegamos essas fadas de merda bem, certo? Ha ha ha. Você disse isso. Nós mostramos para essas putinhas quem é o chefe. Porra, eu queria ter visto a cara deles quando viram sua guilda miserável destruída. Isso não teria preço. Bem, ouvi dizer que Gageel voltou para Magnólia e espancou algumas das fadas até a lama. Só por diversão. Achei que fosse por causa do mestre José e de quem quer que seja o cara com quem ele estava falando. Quem se importa? Estou feliz que ele fez isso. Eu odeio esses bastardos irritantes.
Sem argumentos aqui. Um dos membros terminou sua bebida antes de se levantar e ir em direção à porta. Estou indo. Para onde você está indo? Consegui um emprego trabalhando como segurança para um pequeno negócio. Eles imploraram para que alguém guardasse a loja deles com um salário tão baixo. Tudo o que eu tive que fazer foi ameaçá-los um pouco e eles dobraram a recompensa. Só o dobro? PFFT, sua vagabunda. Eu poderia ter triplicado fácil. Talvez até quadruplicado. Tanto faz. Eu volto. Ele abriu a porta e saiu enquanto a fechava atrás de si. A guilda continuou sua celebração e aplausos pelo vandalismo da outra guilda famosa até que Arrin. As portas se abriram e o mago fantasma que tinha acabado de sair foi jogado de volta para dentro. Ele quicou no chão várias vezes até bater na parede dos fundos e desmaiar, com um enorme hematoma na bochecha e sangue na boca, onde faltavam vários dentes. As portas começaram a fechar novamente, mas antes que elas se fechassem, uma figura entrou na guilda. Todos olharam para frente em silêncio enquanto uma mulher ruiva de armadura entrava em seu território, o som de suas botas sendo o único barulho em toda a sala. Ela parou no centro do térreo e seus olhos lentamente percorreram a esquerda e a direita, resumindo os homens ao seu redor. Ela fechou os olhos antes de anunciar: quero que todos vocês se lembrem de algo, nós não começamos essa briga. Então, aconteça o que acontecer depois, seja ossos quebrados ou acordar mais um dia com dor, apenas lembrem-se. Seu cabelo estava repartido para revelar seus olhos azuis e castanhos cheios de uma raiva mal contida. Isso é culpa sua. As portas atrás dela explodiram de suas dobradiças em uma onda de fogo enquanto voavam por ela e para o grupo de magos. A fumaça desapareceu para revelar um homem de cabelo rosa furioso com chamas saindo de seus braços, acompanhado por várias outras pessoas paradas logo atrás dele. Enquanto os Phantom Mages se levantavam, um punho metálico perfurou a parede esquerda antes de explodi-la. Todos pularam para trás em choque quando um loiro com bigodes vestido de preto começou a entrar com os olhos franzidos, outros mages seguindo atrás dele. Finalmente, a parede direita começou a ser cercada por gelo antes de se desintegrar em pedaços. Um homem com cabelo preto e bandagem sobre o estômago começou a pisar sobre os destroços cobertos de gelo com outro grupo atrás dele. As três entradas estavam cheias de membros da guilda atacante, os Phantom Mages olhando ao redor em choque com a aparição repentina. Um velho baixo passou pela entrada da frente e parou antes de gritar: Fairy Tail! Ataque! Todos os magos invasores gritaram antes de atacarem, preparando sua magia para a batalha. Os magos fantasmas entraram em pânico. Fairy Tail está atacando! Natsu cerrou os dentes e saltou antes de disparar de volta para baixo com punhos flamejantes. Bastardos! Uma explosão massiva jogou vários Phantom Mages do chão e de bunda enquanto Natsu rugia violentamente. Os Fairy Mages estavam atacando por todos os lados e o número esmagador de Phantom Mages que o cercavam. Grey bateu o punho na palma da mão quando uma rajada de ar frio saiu de suas mãos. Ele gritou: Ice Mac, lance! Várias lanças feitas de gelo se estenderam de suas mãos e bateram diretamente nos peitos dos Phantom Mages que atacavam, detonando grupos deles antes que ele começasse a atacar seu próximo grupo de vítimas. Vrahain! Os braços de Elfman brilharam intensamente e eles se transformaram em seus conjuntos Beast Arm Takeover, o Black Bull e o Iron Bull. Ele os bateu juntos com um baque retumbante antes de gritar e avançar em direção a outro grupo que começou a sacar suas armas e magia. Antes que pudessem atacar, ele começou a fazer grandes varreduras com seus braços explodindo todos eles com a força de seus golpes. Ele gritou com uma veia na cabeça: nenhum de vocês está pronto para enfrentar a ira de um homem de Fairy Tail. Enquanto Efla agarrava dois homens pelos ombros e os jogava no chão, Lisana saltou sobre ele e usou o animal Soul Cat para dar a si mesma garras afiadas em suas mãos e pés. Ela pousou rapidamente antes de avançar e cortar os caras no peito com suas garras. Ela gritou: nós nunca perdoaremos vocês. Nunca! Pegue isso! Vários dos Phantom Mages começaram a disparar rajadas poderosas de magia de fogo na irmã mais nova de Strauss quando viram uma oportunidade.
Quando as grandes bolas de fogo começaram a avançar em sua direção, Natsu deslizou na frente dela antes de respirar fundo e sugar todo o fogo instantaneamente. Os Phantom Mages apenas olharam para ele em choque antes que ele arrotasse distraidamente e limpasse a boca. Vocês vão precisar de muito mais do que isso para nos machucar. Erza e Naruto golpearam suas espadas contra seus oponentes antes de pularem para trás e colocarem suas costas um contra o outro. Eles olharam ao redor para os numerosos magos que cercavam e planejavam atacar. Naruto viu uma luz brilhante brilhar diretamente atrás dele e se abaixou quando Erza enviou uma onda de espadas voando ao redor dela em um círculo enquanto estava em sua armadura da Roda do Céu. Enquanto os Phantom Mages eram jogados para trás pela força de suas espadas, Naruto reuniu magia em seu punho enquanto a luz cintilante da armadura cobria seu braço. Ele bateu o pé no chão antes de dar um soco em um grande grupo de mages oponentes e explodi-los para longe, Flying Gauntlet. Imediatamente após explodi-los com magia, ele reuniu o chakra em sua mão e o moldou em vento. Ele socou o chão com um rugido e uma enorme torrente de vento fez com que todos os Phantom Mages restantes que o cercavam fossem jogados para trás pela força bruta. Maçã e Wakaba ficaram lado a lado e derrotaram vários magos com sua magia Purple Flame e Smoke enquanto Kana deslizava ao lado deles. Ela puxou várias cartas e as jogou no chão enquanto poderosas rajadas de água começaram a quebrar tudo ao seu redor. Dê pra S Fontaine. Loki fechou o punho e seus anéis brilharam intensamente antes de enviar uma explosão de luz com um rugido alto. Natsu e Grey pularam um ao lado do outro e começaram a reunir seus respectivos elementos antes de esticar os braços para atacar os magos fantasmas. Naruto e Elfman começaram a trabalhar em conjunto para derrotar seus inimigos enquanto Lisana circulava ao redor de Erza para derrotar qualquer retardatário. Até Rap estava voando sobre as cabeças de todos e jogando objetos pesados em cima dos Phantoms. Foi um pandemônio no campo de batalha quando a Fairy Tail descontava sua raiva naqueles que atacaram sua guilda e amigos. Alguns Phantom Mages começaram a se recuperar e se levantar do chão antes de olharem para ver que Makarov não tinha dado um único passo desde que a investida começou. Um deles gritou: Mestre Makarov ainda não se moveu. Derrube o velho e a guilda o seguirá. Todos eles avançaram em direção ao velho baixinho enquanto ele continuava olhando para frente. E com um simples aceno de braço, ele jogou todos os Phantom Mages na parede com seu braço de titã e agarrou um deles antes que ele pudesse desmaiar. Ele segurou o Phantom Magé derrotado diretamente na frente dele e falou ameaçadoramente: Onde está José? O Phantom Magé teve algumas lágrimas começando a brotar em seus olhos de medo antes de olhar lentamente para trás em direção a um conjunto de escadas que levava a outro nível. Makarov derrubou o assustado Magé no chão antes de retornar seu braço ao seu tamanho normal e marchar em direção à câmara do outro mestre da guilda. Ele subiu os degraus antes de notar mais magos começando a descer dos níveis mais altos e apontando para ele. Um deles gritou: É o mestre Makarov! Peguem-no! Eles vieram atacando o homem baixo e o mago santo se preparou para atacar. Mas Naruto veio pulando por trás e deu um chute giratório em cada um dos rostos dos magos antes que eles pudessem alcançar o velho. Quando eles colidiram no chão, Naruto pousou agachado e Makarov lançou-lhe um olhar antes de continuar em frente. Naruto se levantou e correu para o lado de seu mestre antes de olhar para o velho. Por favor, me diga que você tem um plano. Claro que tem um. Makarov estreitou os olhos ainda mais. Pretendo espancar aquele bastardo podre do José até ele cair no chão por mandar seus homens fazerem algo assim. E quando eu terminar de espancá-lo até deixá-lo preto e azul, vou dizer para ele nunca mais mexer com nossa guilda. Naruto gemeu. Por mais que eu adorasse ver isso acontecer, acho que você deveria parar um momento e pensar em como vai lidar com isso. Makarov continuou. Eu realmente não acho que você seja alguém que fala sobre pensar no futuro em uma luta. Considerando que você escolheu lutar contra uma Dark Guild sozinho e quase foi morto. Sim, mas eu não ia lutar contra um mago santo quando estivesse com raiva. Você acha que eu não consigo levá-lo? Não. Todos nós sabemos que você é forte o suficiente para espancar aquele bastardo até virar uma mancha no chão. E queremos que você dê uma lição naquele babaca. Naruto olhou para o homem baixo com desconfiança, mas aposto que José também sabe disso.
O que significa que ele estará pronto para lutar com você de alguma forma para compensar essa força. Makarov continuou marchando sem nenhuma mudança em sua ferocidade antes de olhar para Naruto. O que você acha que devemos fazer então? O mago bigodudo estreitou os olhos. Deixe-me lutar com ele primeiro. Eu vou lutar, ele vai usar todos os seus truques e coisas em mim, e então você pode entrar e não. Makarov respondeu severamente, sem espaço para argumentação: sinto muito, Naruto, mas prefiro que nenhum de vocês tenha que tentar lutar com ele. Ele é distorcido. Não só isso, não acho que você esteja pronto para lutar contra um mago santo em pé de igualdade. Não estou falando de lutar em pé de igualdade. Estou falando de eu dar os primeiros golpes e você entrar para finalizá-lo. Makarov balançou a cabeça. Obrigado pela oferta, Naruto, mas não. Eu vou lidar com esse bastardo sozinho. Preciso saber por que ele começou a mostrar hostilidade para conosco agora de todos os tempos antes de agir. Naruto gemeu e olhou para frente. Bem, o que o resto de nós deveríamos estar fazendo então? Makarov olhou para ele. Fiquem juntos e mantenham um ao outro seguro. Não importa o que aconteça, contanto que todos estejam seguros. Então a boca de Makarov continuou a se mover, mas nenhuma palavra saía. Naruto piscou surpreso antes de levantar uma sobrancelha. Gigi? Você está pregando uma peça ou algo assim? Os olhos de Makarov se arregalaram em confusão quando viu Naruto falar sem som. Ele ficou ali e começou a gritar, mas ainda não havia som algum. Naruto o encarou. Que diabos? Gigi, o que Naruto parou de falar quando sentiu uma sutil intenção de ataque se espalhar pela área. Naruto lentamente levantou a mão e estendeu-a para frente até que sua palma tocasse uma parede invisível feita de ar espesso e concentrado. Ele estreitou os olhos e olhou para trás na direção de onde vieram quando viu uma figura começar a desaparecer do nada. Formando-se de algo como um vórtice estava um homem extremamente grande em um casaco verde escuro, um longo cachecol com desenhos intrincados sobre ele e seu rosto escondido por um chapéu. Ele tinha um queixo grande com pele muito bronzeada e tinha ambas as palmas pressionadas juntas, quase como se estivesse rezando. Ele lentamente levantou a cabeça para revelar que seus olhos estavam cobertos por uma venda. Naruto estreitou os olhos para o homem grande antes de olhar para Makarov enquanto eles compartilhavam um olhar. Naruto se virou para o homem grande e começou a caminhar em sua direção enquanto seu mestre de guilda continuava pelo longo corredor em direção ao próximo conjunto de escadas. Naruto continuou caminhando até estar a alguns metros de distância do homem muito mais alto, sua capa preta balançando no vento suave ao redor deles antes de falar baixinho. Ok, grandão, o que você está fazendo aqui e como você nos separou? O homem ficou ali em silêncio antes que seus ombros começassem a tremer e seus lábios começassem a tremer. Ele soluçou. É tão triste. Naruto manteve os olhos no homem enquanto ele continuava a tremer. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto por baixo da venda e ele gritou. É tão triste que mestre e seguidor tenham que ser separados, mas somente mestre Makarov tem permissão para ir além deste ponto. Então eu devo me levantar e derrotar você eu mesmo. Que você tenha um destino tão terrível é tão triste. Tão triste mesmo. Quando o ar ao redor dele começou a girar e se reunir em torno do homem grande, Naruto apenas estreitou os olhos ao perceber quem estava enfrentando. Um dos 4 elementais, os melhores magos do Phantom Lord. Área dos Céus. Lucy estava andando pelas ruas de Magnolia com mantimentos nos braços e uma expressão desanimada no rosto. Ela havia prometido aos outros que ficaria aqui em Magnolia com Mirajane para cuidar da guilda e dos feridos. Ela se sentiu tão impotente sabendo que todos os seus amigos tinham ido lutar e ela foi deixada para trás. Ela provavelmente teria ficado no caminho se os tivesse seguido para a luta, mas ainda assim. Ela queria fazer algo para compensar a dor de Levi e dos outros. Mas tudo o que ela podia fazer era comprar mantimentos e esperar que eles voltassem. Lucy sentiu uma gota de chuva cair em sua cabeça e olhou para as nuvens escuras pairando sobre ela. Uma forte chuva torrencial começou a cair sobre ela enquanto as ruas e telhados estavam quase instantaneamente cheios de escoamento. Ela suspirou e abaixou a cabeça tristemente. Isso era apropriado.
Ela sentiu como se uma nuvem escura estivesse flutuando sobre sua cabeça o dia todo. Mas de onde vieram as nuvens? Estava claro e ensolarado há apenas 1 minuto. Pinga! 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 Os olhos de Lucy se arregalaram e ela olhou para cima novamente quando uma figura começou a se aproximar dela do outro lado da rua. Através da chuva forte, ela pôde ver uma figura esbelta caminhando lentamente em sua direção enquanto carregava um guarda-chuva com uma parte superior muito grande. A figura apareceu como uma jovem mulher que tinha aproximadamente a mesma altura de Lucy. Ela tinha uma pele muito pálida e longos cabelos azuis presos em cachos ao redor da cabeça. Ela estava usando uma pesada capa de chuva azul com uma boneca protetora de chuva presa na gola. E seus olhos azuis assustadores olhavam para frente enquanto ela falava em um tom monótono que se espalhava pela rua: pinga! 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 A mulher estranha continuou a caminhar até Lucy enquanto a nova maga fada ficava desconfiada. Ela lentamente abaixou a mão até o quadril só para garantir, caso tivesse que pegar uma de suas chaves enquanto a mulher se aproximava: as nuvens de chuva continuam a cair sobre nós. E embora possam lavar a sujeira, nunca serão capazes de lavar os pensamentos que nos obscurecem. A estranha mulher ficou ao lado de Lucy e olhou para ela por um momento antes de acenar levemente: bom dia. E ela continuou andando. Lucy ficou ali com uma expressão confusa e olhou para a mulher enquanto ela saía. Esta cidade. O que era aquela com todos os esquisitos e aberrações? Lucy ficou ali parada, confusa, até que decidiu ignorar o comportamento estranho e... Não, 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 não. Isso é paz bom, Madame Juvia. Não podemos simplesmente passar pelo objeto desse jeito. Os olhos de Lucy se arregalaram e ela olhou para trás para ver o pavimento aos pés da mulher começar a se esticar e se deformar. O pavimento começou a se elevar acima de sua base e se transformar na forma de um homem magro em um elegante terno marrom com um bigode fino e um monóculo. A jovem olhou para ele com uma leve compreensão: oh, Monsieur Sol, Juvia está arrependida. Juvia estava tão distraída com a chuva que Juvia esqueceu o que viemos fazer aqui. Está tudo bem, minha querida, mas será uma pena para nós se o Sr. José descobrir que não atingimos nosso alvo. Lucy arregalou os olhos antes de encará-los com raiva na voz: José. Mestre do Lorde Fantasma? Isso significa que vocês são membros da guilda, certo? O homem magro girou sobre os pés antes de fazer uma profunda reverência para a loira peituda: Oui, somos enviados da guilda Phantom Lord. 2 membros do Elemental Fur, Sol e Madame Juvia, a seu serviço. Lucy segurou a bolsa mais perto do peito e estreitou os olhos para os 2 inimigos estranhos. Ela gritou: vocês vão atacar a guilda. Mesmo que todos os outros estejam longe, eu protegerei nossa guilda não importa o que aconteça. Sol soltou uma gargalhada calorosa diante da determinação de Lucy enquanto Juvia continuava a olhar para ela. O mago da terra sorriu: não, você entendeu mal nossas intenções. Nossa guilda nunca quis lutar contra a sua guilda por ciúmes. Só precisávamos separar todos vocês uns dos outros. Lucy levantou uma sobrancelha: do que você está falando? Não estamos interessados em uma guerra de guildas, estamos interessados apenas em você. Mademoiselle Lucy Artfila. Os olhos de Lucy se arregalaram de horror e ela deixou cair a sacola de compras antes de pegar suas chaves. Mas antes que ela pudesse pegar uma de suas chaves douradas, uma bola de água envolveu sua cabeça e cortou seu suprimento de oxigênio. Ela prendeu a respiração e tentou puxar a bola de água de sua cabeça, mas foi inútil, pois seus dedos apenas escorregaram pela água. Ela tentou continuar prendendo a respiração o máximo possível, mas atingiu seu limite e abriu a boca quando um fluxo de bolhas começou a sair de sua boca. Sol ficou de pé e observou enquanto Juvia mantinha a bola de água em volta da cabeça tempo suficiente para perder o suprimento de ar e começar a desmaiar. Só mais um pouquinho e eles terão atingido o alvo. Lucy? Lucy, onde você está? Começou a chover e eu estava preocupada que você tivesse sido pega. A voz de Mira ecoou pela rua enquanto ela dobrava a esquina com um guarda-chuva sobre a cabeça. Ela continuou chamando: Lucy?
Mira parou e olhou horrorizada ao ver duas pessoas estranhas paradas na frente de Lucy que estava lentamente perdendo todo o ar. Ela deixou cair seu guarda-chuva e correu. Lucy! Oem, isso é paz bom. Sol levantou a mão e o chão começou a se curvar antes de explodir e derrubar Mira com um grito de dor. Como a atenção deles estava na garçonete, Lucy finalmente sacou uma chave dourada e apontou para seus dois agressores antes que ela começasse a brilhar. Uma luz brilhante começou a iluminar toda a área e os dois fantomages tiveram que cobrir os olhos. Então, um machado dourado rasgou seus corpos horizontalmente e eles caíram em pedra e água. O gigante vaqueiro celestial Spirit, Taurus, gritou: "Eu vou derrubar qualquer um que tentar machucar Lucy Sun e seu corpo fabuloso." Quando os dois magos foram atacados, a bola em volta da cabeça de Lucy desmoronou e ela ofegou por ar. Ela caiu para trás e começou a tossir água enquanto Mira se levantava e corria para o lado dela. Lucy. A mulher Strauss ajudou Lucy a se sentar e começou a examiná-la antes de perguntar: "Vê, você está bem? Eles machucaram você? O que eles estavam tentando fazer?" Lucy continuou tossindo enquanto algumas pequenas lágrimas começaram a se acumular em seus olhos. Ela segurou a garganta e olhou para o local onde os dois magos estavam quando a chuva finalmente parou. Ela sabia. Ela sabia por que eles estavam fazendo isso. E foi tudo culpa dela. Os magos fadas continuaram devastando a guilda Phantom Lord e todos os seus membros. Com cada ataque que eles faziam, um grande pedaço de magos fantasmas era eliminado e jogado para todos os lados. Mas conforme a luta continuava, os magos fadas estavam perdendo força enquanto a quantidade quase imensurável de magos fantasmas continuava se recompondo para dar um tiro extra. Uma explosão de magia atingiu o corpo de Lizana e ela cambaleou para trás. Lizana! Kana pegou sua amiga de cabelos brancos antes que ela tropeçasse e a ajudou a se levantar enquanto Elfman rugia com raiva e começava a bater em seus agressores. A mulher de biquíni perguntou: "Você está bem?" Sim, estou bem. Obrigada, Kana." Lizana disse com uma expressão tensa antes de se levantar e se preparar para atacar com suas garras novamente. Ela ficou ao lado de sua amiga e olhou para as pessoas que o cercavam, há muitos deles. Sim. Eles continuam vindo. Kana pegou mais algumas cartas e se certificou de que estava focada. Alguns de nós já estão machucados lutando e o resto não está muito melhor. Onde está o mestre? Acho que ele já foi lutar contra o mestre José. Erza continuou balançando suas lâminas antes de gritar para todos os seus companheiros ouvirem: "Temos que segurá-los por tempo suficiente para que ele termine a liga enquanto todos lutavam." Uma sombra começou a descer no nível inferior com um grito constante ecoando pelas paredes. Todos olharam para cima para ver um homem com cabelo preto e um olhar enlouquecido em seus olhos vermelhos pular do corrimão e cair em direção ao nível inferior. Ele sorriu e deu um soco no chão. Alhahaha! Seu punho e braço se transformaram em um poste de ferro que disparou em direção ao chão e pousou diretamente nas costas de Nab. Ele gritou de dor enquanto era plantado no chão e arrastado pela calçada antes de bater na parede, derrubando uma dúzia de fantomages no processo. O homem pousou no térreo e recolheu o mastro antes que ele voltasse a ser seu braço. Ele desviou o olhar e lançou um sorriso dentuço e enlouquecido para as fadas que haviam invadido sua guilda. O matador de dragões de ferro. Gagiel de aço negro. Desgraçado! Gagiel olhou para trás bem a tempo de ver Elfman atacá-lo com o punho puxado para trás. Gagiel se esquivou e virou para o lado quando o punho do homem de Strauss cravou no chão antes que ele imediatamente começasse a persegui-lo com uma saraivada de punhos. Ele gritou com uma raiva justificada: "Foi você que atacou nossa guilda e nossos amigos. Cerque os dentes e aceite sua punição como um homem." Gagiel gargalhou enquanto rapidamente desviava dos punhos do homem maior. "Merda, seus bastardos estão ansiosos para ir. Agora vocês estão tornando isso divertido." Gagiel continuou a desviar dos ataques antes de recuar para uma mesa parcialmente destruída. Elfman viu a oportunidade e mirou diretamente no rosto do homem antes de ver um sorriso se esticar no rosto de Gagiel.
Gagiel pulou para trás e se segurou na mesa quebrada antes de chutar e transformar suas pernas em postes de metal. Elfman se protegeu contra o ataque enquanto o empurrava para trás e pelo chão. Ele lutou para manter o ataque de metal contra a parte de trás de seus braços antes de olhar para Gagiel. É só isso que você tem. De fato. Vários solavancos começaram a aparecer ao longo do comprimento dos postes de metal antes que dezenas de morcegos menores começassem a disparar e quase baterem no crânio de Elfman. O homem de cabelos brancos teve que se esquivar constantemente, pois uma enxurrada de torres de metal quase arrancou sua cabeça, pois continuavam saindo cada vez mais rápido. Uma finalmente pousou em seu maxilar e ele voou para trás. Ah! Lisana gritou, Elfo Nishan! Gagiel sorriu ao ver o grande homem cambalear para trás. Mas seu sorriso desapareceu quando viu alguém saltar sobre Elfman e voar em sua direção com uma raiva ardente nos olhos. Natsu acertou um soco no rosto de Gagiel e o fez voar para trás. Vrarlin! O matador de dragões de ferro quicou no chão e bateu na parede enquanto Natsu reunia chamas e balançava os braços em direção ao homem caído. Ataque de asa do dragão de fogo. Uma onda de fogo se espalhou pelo andar térreo e ricocheteou na parede em que Gagiel estava encravado, enquanto também eliminava alguns fantomages restantes. Os destroços ao redor estavam em chamas e Natsu começou no local em que Gagiel estava deitado antes de falar por cima do ombro. Elfman, eu aceito essa luta. Sem argumentos. Elfman esfregou o queixo machucado antes de resmungar. Não acredito que você estaria encarando a luta de um homem de forma tão egoísta. Se você está fazendo isso, então não pode perder. Natsu apenas deu um aceno silencioso ao ver uma figura começar a se mover através da parede de chamas. O fogo oscilou quando Gagiel pulou através dele e pousou agachado. Ele se manteve abaixado no chão antes de se levantar e sorrir ameaçadoramente, apenas um leve hematoma na bochecha do ataque que ele acabará de receber. Ele riu, acho que finalmente podemos voltar aos negócios. Salamander. Naruto tinha leves marcas de arranhões em seu corpo enquanto ele estava em silêncio no corredor destruído. Fumaça e escombros o cercavam em todos os lugares enquanto seus olhos disparavam para frente e para trás para tentar encontrar o homem que continuava a desaparecer e reaparecer para atacá-lo. Naruto não estava feliz por estar sempre a apenas 1 centímetro de acertar um golpe que ele sabia que faria o homem grande chorar de dor. Ari apareceu flutuando acima dele e estendeu as mãos enquanto o ar se distorcia em bolas e disparava em direção ao loiro, Zetsu. Naruto olhou para cima antes de se afastar enquanto uma bola de ar altamente comprimido caía onde ele estava. Ele então começou a acelerar e correr pelo corredor e ao longo das paredes enquanto as bolas de ar começaram a bombardear tudo à vista e reduzi-lo a escombros. Naruto pulou contra a parede e se lançou em direção ao homem grande enquanto puxava sua lâmina negra. Ele estava preparado para cortar o mago do ar, mas Ari desapareceu antes que ele pudesse alcançá-lo. Naruto girou no ar e derrapou contra o chão antes de olhar ao redor com raiva. Idiota! Pare de ser uma vadia covarde e me enfrente! Naruto estava carrancudo e resmungando, irritado que esse cara pudesse ficar invisível no ar e desaparecer de seus sentidos. Esse cara controlava o ar e era similar ao vento, então isso significava que ele poderia ficar invisível também se ele pudesse manipular seu vento de uma certa maneira? Não. Não é hora para isso. Concentre-se em tentar encontrar o grande bastardo. Os soluços de Ari ecoaram pelo corredor e não dava para distinguir onde ele estava se escondendo. Ele continuou chorando. É tão triste que nossas duas guildas tiveram que chegar a um confronto tão violento como esse. Realmente uma terrível reviravolta de circunstância e destino. O destino não teve nada a ver com isso. Naruto gritou para onde quer que o membro do quarteto elemental estivesse escondido enquanto rangia os dentes. Isso aconteceu porque vocês escolheram foder com nossa guilda e machucar nossos amigos. Não queríamos instigar uma briga com sua guilda. Besteira. Naruto respondeu com veneno na voz. Tudo que sua guilda faz é brigar conosco. Vocês estão bravos e com ciúmes de nós há anos. Se vocês quisessem brigar, eu teria aceitado alegremente essa oferta. Em vez disso, vocês escolheram machucar nossos amigos quando eles menos esperavam. E agora vocês têm que pagar pelo que fizeram.
Você entendeu errado. Não estávamos fazendo isso só para te irritar. Então por quê? Para destruir sua guilda. Os olhos de Naruto se arregalaram quando ele ouviu a voz diretamente atrás de seus ouvidos e olhou para trás para ver o homem enorme flutuando sobre ele. Arya acenou com as mãos e uma gaiola de ar sólido se formou ao redor de Naruto. O interior da gaiola começou a girar e Naruto segurou sua garganta enquanto sentiu o ar lentamente evacuar seus pulmões. Arya continuou a chorar enquanto Naruto tropeçava em seus pés dentro da gaiola sufocando. Ele chorou. É tão triste que você não verá o fim da sua guilda chegar com seus próprios olhos. Tão triste mesmo. Arya parou de chorar quando sentiu uma rajada de vento passar por seu corpo e olhou para baixo para ver que Naruto tinha balançado a lâmina negra e destruído sua gaiola. O loiro de bigodes manteve seu braço estendido e seus olhos estavam fora de vista antes que ele olhasse para o mago do ar com ferocidade queimando neles. Arya pulou para trás e contorceu o ar ao seu redor para fugir antes que Naruto pudesse fazer algum movimento, mas uma enorme onda de vento contra-atacou e destruiu sua magia antes que ela pudesse se solidificar. O loiro de preto apareceu diretamente na frente do rosto de Arya antes de se virar no ar e plantar seu punho de metal no rosto do homem grande. O corpo inteiro de Arya foi levantado do chão antes que ele fosse lançado voando pelo enorme corredor e na parede do outro lado antes de quebrar a maior parte dela com a força extra. A bochecha de Arya estava machucada e preta e o sangue escorria pelo seu queixo antes que ele mal conseguisse se levantar. Eu pensei que você e eu tínhamos poderes semelhantes, mas eu estava errado. Sua coisa de Arya é fraca e tímida, então funciona melhor para um covarde como você se esconder. Meu vento se agita violentamente como uma tempestade e você não tem chance de pará-lo. Naruto falou com um rosnado baixo em sua voz enquanto estava a alguns metros de distância do homem que ele tinha jogado para o lado tão facilmente, e se você acha que algo assim é o suficiente para destruir nossa guilda, então você é mais estúpido do que eu pensava. Arya cerrou os dentes e começou a se levantar antes de alcançar a venda sobre os olhos. Naruto estreitou os olhos e agarrou sua espada firmemente em antecipação a outra rodada. Mas antes que Arya pudesse agarrar o pano, ele se encolheu como se tivesse sentido algo passar por ele. Ele abaixou as mãos antes que as lágrimas começassem a descer por suas bochechas novamente, tão infeliz, tão triste. Sinto muito, Hunter. Eu realmente desejo tomar o tempo e mostrar a você sua inferioridade diante do poder do Phantom, mas sou necessário em outro lugar. Ele juntou as mãos e o ar ao seu redor começou a girar. É uma pena que você e seus amigos tenham que trilhar essa jornada perigosa sozinhos. Os olhos de Naruto se arregalaram e ele avançou enquanto balançava sua espada, mas cortou o ar quando Arya desapareceu. Naruto pousou no chão e olhou ao redor desesperadamente para localizar o grande mago. Mas a sensação incômoda de estar sendo observado e a possibilidade de ser atacado desapareceram de seus sentidos. Arya se foi. Na sala da câmara no ponto mais alto da guilda Phantom Lord, havia uma enorme porta de madeira que dava para uma sala quase vazia, exceto por um grande trono bem em frente à porta. Um zumbido baixo pôde ser ouvido antes de uma explosão massiva estourar as portas de suas dobradiças e jogá-las através da sala e na parede. Makarov caminhou lentamente enquanto seu enorme poder mágico queimava ao redor de todo o seu corpo e seus olhos estavam brancos de raiva. Ele gritou com os dentes alargados: José! É hora de você pagar por seus crimes! O homem ameaçado pelo baixo mestre da guilda estava confortavelmente sentado no trono em frente a Makarov. Ele estava vestido com uma estranha e ostentosa roupa de mago com um grande chapéu roxo para combinar com o resto de suas roupas e um par de enormes asas de morcego nas costas. Ele era um homem magro de meia-idade com longos cabelos pretos e batom preto sobre seu sorriso sutil. O mestre da guilda Phantom Lord e um dos 10 magos santos, José Porla. Seus olhos saíram debaixo do chapéu e olharam para o homem baixo e enrugado que inundou toda a área com seu poder mágico impressionante. Ele falou com um tom calmo na voz: Olá de novo, Makarov-san. É um prazer finalmente vê-lo novamente depois de todos esses anos. Quando foi a última vez que você e eu nos encontramos cara a cara assim? Você se lembra? Nada de conversa fiada, José. Makarov fervia, só punição. Meu Deus, você é tão imprudente,
Makarov-san. Você normalmente tem uma aura tão calma e composta, mas agora parece que estou olhando um monstro diretamente nos olhos. Como o centro de uma tempestade. Ele sorriu. É realmente assustador. Eu nem comecei a te mostrar o que é aterrorizante, José. Makarov acendeu sua magia novamente. Eu não sei por que você escolheu atacar nossa guilda, mas tudo o que importa é que você fez isso. Você destruiu nossa guilda. E mais importante, você machucou meus filhos. E nenhuma quantidade de súplica ou perdão será capaz de protegê-lo desse pecado. Bem, não há mais razão para ficar tão nervoso, Makarov-san. José se levantou do trono e olhou para o lado, porque já temos o que queríamos. A imagem de Lúcia ajoelhada no chão com uma bolha de água sobre a cabeça e se afogando apareceu bem ao lado de José. Os olhos de Makarov se arregalaram e ele pulou em direção à sua criança capturada, Lucy. Quando Makarov pulou, a forma de um homem enorme em um longo casaco verde apareceu sobre ele. Os olhos de Makarov se abriram lentamente e ele se virou no ar para ver o ar ao redor de suas mãos começar a se contorcer e girar em torno do homem baixo. Makarov sentiu o ar estranho começar a cobri-lo. Merda! Asterisco bum asterisco a luta no nível do solo chegou a um fim brusco quando eles ouviram uma explosão massiva explodindo o telhado sobre suas cabeças. Naruto correu até a borda da parede destruída do corredor e olhou para cima enquanto ele era uma pequena figura caindo pelo ar e disparando em direção ao chão. Ele sentiu um calafrio percorrer suas costas antes de pular para o lado e pegar a pequena figura antes que eles caíssem no chão e quebrassem o chão. Os outros membros da fada olharam para o loiro classe S enquanto ele saía da pequena cratera com um Makarov pálido e doentio em seus braços, ofegante enquanto seus olhos começavam a rolar para trás. Erza viu a visão horrível. Mestre! Mestre! As fadas começaram a se aglomerar em volta do homem doente nos braços de Naruto enquanto todas entravam em pânico. O que aconteceu com ele? Por que ele parece tão pálido? Espera. Onde está a magia dele? Você está certo. Eu não consigo sentir nenhuma magia dele. Como diabos isso aconteceu? Naruto olhou para o homem ofegante em seus braços com uma expressão de pânico antes de sentir a assinatura mágica sobre seu corpo. Ele engoliu em seco, área. O Mago Elemental 4. Ele fez isso. Grey olhou para ele. O quê? Ele pegou a magia do Gigi de alguma forma. Não sei como, mas ele pegou. Enquanto os magos da Fairy Tail entravam em pânico com o mestre da guilda incapacitado, os magos fantasmas lentamente começaram a avançar com sorrisos malignos. Natsu foi jogado no chão e deslizou pelo pavimento até alcançar todos os outros aglomerados ao redor de Makarov. Natsu enxugou sua bochecha ensanguentada antes de olhar para trás e ficar horrorizado ao ver o velho Condor, J.I. Chan. Merda! O que aconteceu? Seu mestre desprezível teve sua magia destruída. A maioria dos magos fadas olhou para Gageel enquanto ele saía da horda de magos fantasmas com um sorriso levemente sangrento, evidência de sua rápida escaramuça com Natsu. Ele cuspiu um pouco de sangue para o lado antes de sorrir. Parece que vocês, perdedores, estão sozinhos agora, sem o chefão para guiá-los. Então, o que vão fazer agora? Natsu rosnou os dentes de raiva enquanto se levantava novamente. Os Phantom Mages restantes começaram a sorrir enquanto recuperavam o fôlego enquanto os Fairy Mages estavam preocupados com o bem-estar de seu mestre. Eles mantiveram o impasse por mais alguns momentos. Temos que recuar. As fadas olharam para Erza em choque enquanto ela falava com uma escolha relutante. Mestre está incapacitado e nós estamos feridos. Precisamos nos reagrupar e retornar à guilda. Eles olharam para a maga de cabelos escarlates como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça. Eles questionaram. Do que você está falando, Erza? Não podemos ir embora. Temos que. Besteira! Natsu gritou enquanto se levantava para ela. Esses caras machucaram Levi, Jet e Droy. Eles destruíram nossa guilda. Eles insultaram Fairy Tail. Não podemos simplesmente correr. E não podemos continuar caindo como moscas tentando lutar contra eles.
Erza gritou de volta para Natsu, seu olho esquerdo lacrimejando levemente com o status de seu mestre e tendo que fugir da luta. Ela se preparou, não chegaremos a lugar nenhum se deixarmos os feridos sofrendo e não pensarmos em nosso próximo movimento. Eles vão pagar pelo que fizeram, mas não podemos fazer isso hoje. Todas as fadas olharam para Erza em choque antes de lentamente perceberem que ela estava certa. Makarov estava caído e sofrendo, alguns dos seus estavam feridos, e Phantom tinha vantagem de jogar em casa com seus números maiores em sua base. Eles iriam derrotar essa guilda, mas não podiam fazer isso agora. Naruto começou a andar passando por Erza com Makarov em seus braços e olhou para todos eles. Há um tempo para lutar e um tempo para correr. E agora não podemos arriscar uma luta. Ela está certa. É hora de ir. As fadas se entreolharam antes de começarem a sair pelos buracos que tinham feito antes. Natsu estava ali fervendo de raiva quando Rap pousou em seu ombro. Natsu. A mão de Grey agarrou o ombro de Natsu e ele olhou para o mago criador enquanto balançava a cabeça. Vamos lá, cara. Ji-san precisa de nós. Natsu cerrou os dentes e olhou de volta para Gageel enquanto o resto do Phantom Lord começou a persegui-los enquanto os provocava. Os dois Dragon Slayers compartilharam um olhar antes que o homem de cabelo rosa relutantemente se virasse e seguisse o resto de seus amigos de volta para sua guilda. Enquanto a guilda Phantom Lord comemorava e ajudava seus amigos derrotados, Gageel apenas ficou ali com um olhar desapontado e franziu a testa. Ele estalou os dentes. Merda, lá se foi toda a diversão. Alzak e Bisca estavam ao lado da sala dentro da casa da árvore de Porliuzica enquanto ela examinava seu mestre descansando. Ela estava silenciosamente olhando para ele e contemplando seu status enquanto os dois artilheiros olhavam um para o outro. Bisca falou, Porliuzica-san, ele vai ficar bem? O que há de errado com ele? A velha se levantou e suspirou antes de encarar os dois jovens magos. O idiota se foi e perdeu toda a sua magia. O que? X2. Os dois artilheiros gritaram em choque. Parem de gritar, ela respondeu, fazendo-os pular para trás de medo do que ela poderia fazer com eles com raiva. Ela resmungou e se levantou antes de caminhar até sua estação de trabalho. Alzak se recuperou primeiro e perguntou, se como algo assim aconteceu. Uma magia muito poderosa. Toda sua magia foi evacuada para fora do seu corpo e espalhada no ar, deixando uma casca oca. Usar todo o seu poder mágico geralmente deixa alguém exausto, mas quando tudo se dispersa do seu corpo em questão de segundos, especialmente a quantidade ridícula de poder que esse palhaço tem, e isso o deixa fraco e incapaz de se mover. Bisca e Alzak olharam para seu mestre com preocupação enquanto ele dormia pacificamente na cama. Bisca perguntou, ele ficará bem. Seu poder mágico retornará a ele, mas como foi forçado a sair assim? Levará mais tempo do que o normal. Ele não se moverá por algum tempo. Ele pode ficar aqui enquanto tento ajudar no processo, mas não posso prometer que ele acordará tão cedo. Alzak e Bisca olharam para baixo envergonhados por sua incapacidade de ajudar o velho em sua hora de necessidade. Eles olharam para a cama e observaram Koyuki ficar na ponta dos pés para olhar por cima da cama para o velho exausto. Lágrimas começaram a brotar em seus olhos enquanto ela agarrava a cama e choramingava, "Oh Ji-chan, acorde." Era isso. Eles estavam sozinhos nessa luta. Droga! Elfman bateu os punhos em uma mesa e a quebrou em pedaços depois que uma Lucy cabisbaixa contou a eles a notícia. Ele estava fervendo, eles vieram aqui e atacaram enquanto estávamos fora. Nenhum homem deveria fazer algo tão covarde. Acalme-se, Eflan, disse Locke defensivamente enquanto tentava acalmar o grande takeover Magé. Acalme-se. Não podemos! Natsu gritou em concordância com a ferocidade de Elfman enquanto ele começava a cuspir fogo. Estávamos tão perto de destruir aqueles bastardos. E então tivemos que fugir. O que diabos Erza estava pensando? Poderíamos ter ficado e terminado o trabalho.
Eu teria lidado com tudo enquanto vocês levavam Ji-chan para um lugar seguro. Cale a boca, seu idiota! Gray gritou enquanto encarava o mago de cabelo rosa. Nenhum de nós está feliz em recuar, especialmente Erza. Mas Ji-san estava ferido, todos nós estávamos feridos, e você estava apenas batendo crânios com aquele outro Dragon Slayer. Ficamos ansiosos e corremos para lá. Despreparados. Da próxima vez que os pegarmos, estaremos prontos, mas por enquanto essa foi a escolha certa. Precisávamos correr. Natsu estava ofegante de raiva antes de respirar fundo e começar a se acalmar. Loki e Elfman olharam um para o outro antes de começarem a se acalmar para pensar claramente. Eles estavam todos andando em silêncio antes de Loki perguntar: eles vieram aqui mesmo? Sabendo que o resto de nós iria atacar a guilda deles. O que eles estavam tentando fazer aqui? Quem se importa? Natsu respondeu enquanto balançava a cabeça: talvez eles estivessem tentando nos emboscar ou algo assim, ou fui eu. Os 4 homens olharam para Lucy enquanto a garota abaixava a cabeça envergonhada. Ela falou com um tom derrotado e vazio: fui eu. Eles vieram atrás de mim. Eu era tudo o que eles queriam. Gray olhou para ela confuso: do que você está falando? As pessoas que vieram aqui disseram que estavam vindo para me levar de volta para um trabalho. Eles destruíram nossa guilda e machucaram Levi-chan e os outros para chamar nossa atenção. Eles foram pagos para vir me levar de volta. A única pessoa que iria a meios como esse para conseguir o que queria é meu pai. Eu fugi de casa, e ele me quer de volta, então ele pediu para Phantom vir me levar de volta para ele. Lucy levantou as pernas no assento e envolveu os joelhos com os braços enquanto seus soluços se misturavam às suas palavras: sinto muito. É tudo culpa minha. A guilda. Levi-chan. Mestre. Eles estão todos machucados por minha causa. Se eu não tivesse vindo para Fairy Tail, se eu não tivesse fugido de casa, nada disso teria acontecido. Sua voz começou a falhar enquanto suas lágrimas enchiam seus olhos, e ela sentiu uma mão pousar em sua cabeça e gentilmente acariciar seu cabelo. Ela se levantou dos joelhos e olhou para Natsu com os olhos cheios de lágrimas. Ele balançou a cabeça: não importa por que eles fizeram isso. Tudo o que importa é que os façamos pagar por isso. E nada disso é culpa sua, entendeu? Então nunca diga que gostaria de não ter vindo para esta guilda. Por que você seria o único que pensaria isso? Você é nossa amiga. Até o fim, Lucy. Nossa família. Então não se esqueça disso. Lucy olhou para Natsu surpresa antes de olhar para os outros ao redor dela que concordaram com a cabeça. Ela sentiu outra onda de lágrimas começar a encher seus olhos antes de enxugá-las e a sentir com um soluço: ok. Alhahahalhanha. Você tá de sacanagem comigo, né? O velhote foi lá e foi nocauteado pelo Phantom. Isso não tem preço. Kana e Lisana olharam furiosamente para a imagem holográfica de Lachus projetada dentro do Communication Lacirma. Mira continuou a teleconferência: Lachus, a guilda está em perigo. Precisamos que você... espera, me diga como ele ficou quando foi derrotado. Aposto que não teve preço. Lachus, pare de rir e venha para a guilda o mais rápido que puder. Lisana disse defensivamente enquanto gritava para Lacrima: seu avô está ferido e todos nós precisamos da sua ajuda. O sorriso de Lachus desapareceu e se transformou em um pequeno olhar antes que um sorriso arrogante preenchesse seu lugar. O que o aleijado fez enquanto a merda batia no ventilador? Ou que tal Erza? Que tal Mistogan? Ele finalmente saiu daquele buraco em que estava se escondendo? Os bebês finalmente saíram da sombra do velho e tentaram assumir o comando? Aposto que funcionou perfeitamente para todos vocês. Droga, Lachus, seu idiota, precisamos de você. Kana gritou furiosamente. Enquanto encarava o mago classe S através do holograma, Lucy está sendo alvo do Phantom e estamos desesperados por ajuda, já que fomos forçados a chamá-lo para ajudar. Venha logo para cá. Lucy,
Quem diabos é Lucy? Lachus pensou por um minuto até que a compreensão cruzou seu rosto. Oh, você quer dizer o novato, certo? Por que diabos vocês estão se incomodando em tentar ajudar alguém que mal faz parte da guilda? Esse é o problema de vocês. Vocês se apegam muito facilmente. É uma merda como essa que faz o Phantom pensar que pode vir e atacar quando quiser. Vocês, perdedores, são fracos. E até que vocês possam realmente aprender a se sustentar, eu vou levar meu tempo para vir rachadura lacrima foi derrubado do pedestal e se espatifou no chão depois que Mira o derrubou. De repente, encerrando a ligação abruptamente. Kana e Lisana se entreolharam antes de encarar os ombros trêmulos da garçonete. Mira. Como? Como ele pode dizer algo assim? Mira gritou com dor e tristeza enchendo sua voz. Ele é parte da nossa guilda. Nosso amigo. Ele deveria entender o que estamos passando, mas ele está apenas sentado e nos observando sofrer. E não podemos fazer nada sobre isso. O mestre está ferido porque não podemos ajudá-lo. Estamos todos sofrendo e não podemos fazer nada sobre isso. A voz de Mira começou a falhar quando ela baixou a cabeça. Eu não posso fazer nada. Em nossa guilda Lisana estendeu a mão e segurou o ombro de Mira antes de se virar e encarar sua irmãzinha, seus grandes olhos azuis cheios de lágrimas e seu corpo inteiro tremendo de medo. Lisana sentiu uma lágrima vir ao seu olho também e abraçou sua irmã mais velha. Está tudo bem, Miranei, não chore. Mira se inclinou para o abraço de Lisana e chorou no ombro da irmã. Quando o peso da situação atual começou a pesar sobre elas, Kana se recostou em seu assento na mesa e olhou para as cartas que estava usando em uma tentativa inútil de localizar Mistogan. Ela gemeu e as tirou todas da mesa antes de cobrir o rosto com as mãos e gritar para elas. Erza fechou os olhos e sentiu a água morna do chuveiro lavá-la e remover todo o suor e sujeira do seu corpo. Mas, mesmo sob a água morna, ela não conseguia encontrar a calma serenidade que esperava. Sua mente continuou a divagar para a visão da expressão derrotada de Makarov e dos rostos de todos os seus companheiros ao verem o estado em que ele se encontrava. Erza abaixou a cabeça e deixou o cabelo cair em volta do rosto e bloquear sua visão. Ela colocou uma mão contra a parede para se apoiar, enquanto começava a ranger os dentes. Ela se culpou por fugir da luta, por não ser capaz de ajudar o mestre quando ele mais precisava. Ela se sentiu inútil. Você está bem aí dentro? Erza abriu os olhos novamente quando ouviu a voz de seu amante ecoar sobre o som da água corrente no chuveiro. Ela se levantou novamente. Naruto? Onde você está? A mão dele surgiu de trás da porta da baia que ela estava usando, bem aqui. Eu sei que você geralmente gosta de tomar banho depois de uma briga, então pensei que você poderia estar aqui. Provavelmente poderia ter aproveitado a companhia. Erza fechou os olhos e passou as mãos pelos cabelos. Se você está perguntando, não, eu não estou te convidando para entrar aqui e se juntar a mim. Naruto riu. Droga. Você sempre sabe como acabar com minhas esperanças tão rápido assim. Ela realmente teve que sorrir diante da tentativa dele de fazê-la rir. Ele se recostou na porta da cabine e cruzou os braços enquanto ela continuava a tomar banho. Ele acrescentou, achei que você ainda estaria brava comigo depois da noite passada e não queria falar comigo. Eu ainda estou brava, na verdade. Erza respondeu enquanto puxava o cabelo para trás, mas não resolveríamos nada se não falássemos um com o outro. Isso é simplesmente estúpido. Mas já que estamos lutando com outra guilda, pensei que deveríamos adiar isso até terminarmos. Não há argumentos aqui. Erza continuou a se lavar enquanto Naruto estava parado contra a porta em silêncio. Um momento de silêncio se manteve até Erza falar novamente. Eu deveria ter ido com ele. Mestre. Eu deveria ter ido com ele. Talvez se eu tivesse ido, eu poderia ter impedido que ele perdesse sua magia. Ou pelo menos eu poderia ter sido o único a ser drenado em vez dele. Bem,
Se você vai se incomodar em se culpar, então deveria estar me culpando. Naruto se recostou na porta com uma carranca. Eu estava bem ao lado dele antes de começar a encarar aquele cara, Arya. E então, quando eu tinha aquele bastardo no chão, ele desapareceu e fugiu. Não sei como ele pôde pegar Gigi desprevenido daquele jeito, mas se eu não fosse tão descuidado, isso não teria acontecido. A culpa é minha. Erza parou de se lavar por um momento e olhou para a porta que ela sabia que Naruto estava parado do outro lado. Ela estendeu a mão e tocou a porta. Você teria ido e lutado com o Mestre José se o tivesse seguido. Sim. Mas Gigi não queria que eu me envolvesse na luta. Ele me disse para ficar fora disso. Disse que mesmo que eu fosse forte, ainda não estava pronto para lutar contra um mago santo. Erza olhou para baixo, pensativa, antes de dar um passo à frente e se inclinar para trás na porta da baia também. Se o mestre disse isso, então ele provavelmente estava preocupado com sua segurança. Ele não queria que nenhum de nós se envolvesse em uma briga para a qual não estávamos prontos. Eu não me importo se ele fosse mais forte. Eu ainda teria lutado com ele o máximo possível se isso significasse que eu poderia pelo menos dar a Gigi uma abertura para atacar. Erza fechou os olhos e balançou a cabeça, e é por isso que ele pediu para você ficar para trás. Ele nem imaginou a ideia de deixar você pular e se machucar para ajudar na luta. Erza olhou para a água correndo ao longo de seus pés. Esse não é o tipo de pessoa que ele é. Naruto olhou para frente após ouvir Erza concordar com o que Makarov havia dito. Ele suspirou e esfregou a parte de trás da cabeça. Ultimamente parece que todo mundo sabe a coisa certa a fazer, exceto eu. Como se eu estivesse perdendo algo importante. Você está errada então. Não sabemos a coisa certa a fazer. Nenhum de nós sabe. A voz de Erza carregava preocupação e inquietação enquanto ela fechava os olhos. Eu não sei o que fazer agora. Com o mestre fora da luta. Eu não sei o que fazer. Como posso proteger a todos? Garantir que eles não se machuquem? Eu me sinto perdida. Não se preocupe. A voz de Naruto se iluminou enquanto ele tentava animá-la. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Estamos todos com medo, mas Gigi vai se levantar em pouco tempo. Até lá. Temos que segurar a fortaleza. Erza se recostou na porta. Você acha que podemos? Naruto também se recostou. Gigi confiou em nós. Ele sabia que conseguiríamos. Erza olhou para o teto. Será que conseguimos passar por isso? Naruto olhou para cima e assentiu. Temos que fazer isso. O momento de silêncio entre os dois foi quebrado quando um terremoto enorme sacudiu toda a guilda. Erza tropeçou dentro do chuveiro enquanto Naruto quase tropeçava e se segurava na parede para se apoiar. O estrondo de outro terremoto seguiu imediatamente depois enquanto toda a guilda começou a tremer. Com a força. Naruto olhou pela janela para tentar descobrir o que estava acontecendo. Quando ele viu a figura caminhando em direção a eles através da água, seu coração afundou. Ele balançou a cabeça, de jeito nenhum. Erza bateu a porta com uma toalha na mão antes de correr para o lado dele para olhar pela janela. Seus olhos se arregalaram. Oh meu Deus! Erza enrolou a toalha em volta do corpo enquanto ambos corriam para fora da porta em direção ao pedaço de terra atrás da guilda. Enquanto subiam as escadas, viram que todos os outros estavam correndo para fora para ver o que era toda aquela comoção. Mas quando correram para fora, uma sensação de horror e desesperança os envolveu. Caminhando pelo lago gigante atrás de Magnolia estava todo o salão da guilda Phantom Lord. Apoiado em algum tipo de mecanismo de perna de aranha que os carregava sobre a água. A cada passo que dava, ele sacudia a cidade inteira e todos nela. Finalmente, chegando perto da costa, a estrutura colossal interrompeu sua jornada esporádica até Magnolia e estacionou logo atrás da guilda Fairy Tail. As fadas estavam olhando para a guilda móvel em choque e horror enquanto tentavam compreender o quão tenaz a guilda Phantom era em continuar a luta o mais rápido possível. Grey balançou a cabeça.
aquela coisa podia se mover. Elfin estava tremendo, uma guilda móvel. Lágrimas brotaram dos olhos de Lucy. E isso não é possível. Mira cobriu a boca e Kana deu um passo para trás, assustada. Erza estava rangendo os dentes. Eles iriam tão longe para nos destruir. Naruto ficou em silêncio ao ver o enorme prédio em movimento. Um anel ecoou da guilda em movimento e uma voz falou pelo alto-falante: "Olá, jovens e estimados membros da Fairy Tail. Eu sou o mestre da guilda Phantom Lord, José Porla. Mais cedo hoje, muitos de vocês vieram até Oaktown para causar estragos em nossa guilda e emboscar nossos membros. E embora eu deva elogiá-los por seus esforços e tenacidade, como muitos de vocês já notaram, não estamos confinados a apenas um salão de guilda. Agora, toda essa briga boba foi apenas um método que decidimos adotar em um esforço para encontrar e devolver uma luz e arte-filia ao seu querido e preocupado pai. E em uma tentativa de acabar com toda essa briga boba, desejo oferecer a todos vocês um ultimato. Entreguem luz e arte-filia para nós, e eu prometo que essa pequena guerra pode acabar." Os olhos de Lucy se arregalaram de horror depois que José terminou de declarar seus termos. Sua mente começou a correr e ela percebeu que essa era sua chance de parar a briga, para impedir que qualquer outra pessoa se machucasse por causa dela. Ela hesitantemente deu um passo à frente, e nunca. Natsu gritou a plenos pulmões com raiva enquanto apontava para a guilda gigante em movimento: "Nunca daremos Lucy para vocês, bastardos." "Porra, sim. Isso mesmo. Ela é nossa família de tudo. Preferimos morrer do que entregá-la para um sujo de fundo como você." Lucy observou e escutou enquanto todos negavam sua oferta e a defendiam. Lágrimas começaram a brotar em seus olhos e ela cobriu a boca em uma tentativa inútil de parar os soluços. O orador gritou: "Muito bem então. Suponho que devemos tomar medidas mais drásticas a partir daqui." A guilda começou a soltar um zumbido mecânico alto quando um portão começou a abrir na frente. Um canhão longo e enorme começou a deslizar lentamente para fora dele e mirar na costa, na guilda e em todos na frente dela. Isto, como tenho certeza de que muitos de vocês já adivinharam, é o canhão de Júpiter. Uma arma mágica muito poderosa e muito destrutiva que gastamos muito dinheiro para comprar. Agora, eu odiaria ter que realmente usar isto em todos vocês, mas prometi que traria aquela garota de volta para seu pai. E sou um homem de palavra. A magia começou a se reunir no cano do canhão. 3. Você é louco? Você vai chegar na cidade também. 2. Os magos das fadas perceberam que o Phantom Lord estava apenas usando essa oportunidade de trabalho para finalmente derrubar a Fairy Tail de uma vez por todas. Eles não se importavam com nenhum trabalho. Eles não se importavam em trazer Lucy de volta para seu pai. Porque eles estavam dispostos a arriscar matá-la junto com parte da cidade só para destruir sua guilda e seus membros. Erza deu um tapa no braço de todos na guilda: "Corram!" Eles seguiram o comando dela e começaram a recuar em direção à guilda para tentar escapar da explosão que se aproximava. Alguns deles pararam e gritaram para a Ruiva enquanto ela avançava enquanto seu corpo inteiro brilhava: "Erza! Não! Você vai morrer!" Naruto ficou congelado no lugar. Ele apenas olhou para o canhão de Júpiter enquanto ele quase atingia seu ponto de ruptura e se preparava para disparar sua munição. Ele ficou ali em silêncio enquanto todos os outros recuavam ao redor dele e gritavam para Erza voltar. Ele observou enquanto um homem louco de poder estava preparado para matar todos com quem se importava e destruir parte da cidade apenas para conseguir o que queria. Naruto finalmente voltou à realidade e observou Erza continuar correndo para frente enquanto equipava sua armadura adamantina sobre si mesma. Ela gritou enquanto se preparava para levar a explosão completa sozinha e salvar todos do perigo. 1. Erza avançou enquanto gritava. Ela ignorou os avisos de todos os outros e se preparou para a explosão que estava prestes a levar
Ela continuou correndo para frente com sua armadura mais resistente sobre seu corpo. Mas ela percebeu que de repente não conseguia dar mais um passo à frente. Ela olhou para trás bem a tempo de ver Naruto aparecer atrás dela e agarrar a gola de sua armadura para pará-la. De repente, ela se sentiu sendo erguida do chão e jogada vários metros para trás enquanto Naruto continuava a avançar em seu lugar. Ela pousou na areia e observou com horror enquanto Naruto avançava enquanto puxava a espada negra do lugar ao seu lado. Ela se levantou e gritou: Naruto! Fogo! O canhão de Júpiter disparou sua explosão e uma concentração massiva de poder mágico começou a voar em direção à costa para explodir a guilda. Naruto agarrou Kokuri com ambas as mãos antes de rugir enquanto balançava sua lâmina. Vrahthrilyain. A explosão de Júpiter impactou contra a lâmina negra enquanto uma enorme rajada de vento inundou toda a área. Os magos das fadas quase foram jogados para trás pela força do choque enquanto a água começou a ondular e fazer ondas com o impacto resultante. Todos assistiram enquanto Naruto plantava seus pés no chão contra a enorme explosão de poder mágico, empurrando contra sua lâmina. Naruto não se moveu, mas estava sendo forçado para trás pelo poder superior do ataque mágico. Ele podia sentir seu corpo inteiro gritando de dor enquanto bloqueava o ataque de Júpiter. Suas pernas estavam quase caindo debaixo dele. Os músculos de seus braços estavam rasgando e dilacerando. Mas ele não podia se dar ao luxo de deixar a explosão de Júpiter passar por ele. Ele cerrou os dentes e deu um passo à frente, empurrando o ataque para trás só um pouquinho enquanto começava a abrir espaço contra ele. Todos assistiram incrédulos enquanto Naruto bloqueava o ataque do canhão sozinho e os protegia do perigo. Até a lâmina negra voou de suas mãos. As fadas magas estavam assistindo horrorizadas enquanto a espada quase indestrutível era empurrada das mãos de Naruto e lançada voando sobre suas cabeças. Mas o aperto de Naruto não enfraqueceu em nada durante o conflito contra o ataque mágico. Na verdade, Naruto estava fortalecendo seu aperto e tornando-o o mais firme e imóvel possível para repelir a explosão de Júpiter. No entanto, as duas forças opostas eram tão iguais que algo tinha que quebrar primeiro, e o que quebrou dessa vez foi o punho da espada rasgando e arrancando toda a pele e alguns músculos da palma de Naruto. Naruto ficou indefeso enquanto o tempo parava bruscamente ao seu redor. Ele não conseguia ouvir o som da explosão se formando e indo em sua direção novamente. Ele não conseguia ouvir os gritos e berros de seus amigos para sair do caminho. Ele não conseguia nem ouvir a si mesmo enquanto gritava e plantava seus pés firmemente no chão novamente para atacar. Tudo o que ele ouviu foi o som de metal quebrando enquanto ele dava um soco na enorme explosão mágica com seu braço protético e a luz brilhante resultante que o envolveu. Asterisco gol ou asterisco explosão jogou todos de volta para o chão, jogou toda a água para longe da costa e até fez com que o efeito da explosão incinerasse o cano do canhão de Júpiter. A explosão começou a diminuir e o zumbido desapareceu de seus ouvidos. O clarão e a luz começaram a diminuir conforme o tempo passava. Os magos das fadas estavam se puxando de volta para cima e olhando para a grande área queimada que cobria parte da costa e da praia enquanto as ondas desciam de volta. Enquanto seus corações ainda batiam forte depois do que aconteceu, eles ouviram o som de metal batendo e olharam para baixo para ver que a lâmina negra de Naruto finalmente havia voltado de sua queda. As fadas se levantaram e nós olhamos ao redor desesperadamente por qualquer sinal de seu amigo após seu ato heróico de sacrifício. Erza se levantou e vestiu sua armadura base antes de se virar lentamente para olhar o salão da guilda. Havia um buraco enorme na parte de trás da estrutura e ele ainda estava se acomodando depois que a explosão fez algo passar por ele. Seus olhos se arregalaram antes que ela corresse loucamente em direção ao buraco. Naruto! Os membros da guilda olharam todos na mesma direção enquanto Erza corria pela multidão em direção à guilda. Mira engasgou em choque antes de começar a segui-la e Lisana veio logo depois.
Erza correu pelo buraco em sua guilda e olhou horrorizada para a forma gravemente ferida de Naruto. Ele tinha queimaduras horríveis e lacerações em todas as partes visíveis de seu corpo. Fumaça ainda saindo dele da explosão. A maioria de suas roupas não passavam de pano esfarrapado neste ponto, sua capa e botas explodidas, suas calças queimadas até o joelho, e a maior parte de sua camisa faltando para mostrar seu peito danificado. Seus olhos rolaram para a parte de trás de sua cabeça para mostrar apenas o branco. E havia várias grandes rachaduras deformantes ao longo do metal de reforma de sua prótese. Erza se ajoelhou ao seu lado e apenas olhou para ele com horror enquanto Mira e Lisana chegavam um segundo depois. Mira engasgou em choque enquanto lágrimas enchiam seus olhos e Lisana se ajoelhou ao seu lado. Ela se abaixou e colocou suas orelhas contra seu peito para tentar encontrar um sinal de vida. Os olhos dela se arregalaram antes que ela colocasse as mãos contra o peito dele e começasse a bombear. 1, 2, 3, 4. Ela se abaixou e começou a fazer respiração boca a boca nele em um esforço para ressuscitá-lo. Ela voltou a fazer compressões. 1, 2, 3, 4. Os magos das fadas assistiram de seus lugares na praia enquanto Lisana continuava dando RCP ao Naruto sem resposta. Alguns deles começaram a balançar suas cabeças. Lágrimas até começaram a se formar em seus olhos, pois esperavam que o pior acontecesse. Lágrimas começaram a encher os olhos de Lisana, mas ela continuou tentando enquanto começava as compressões. Novamente, 1, 2, 3, 4. Ela se abaixou e começou a fazer respiração boca a boca novamente asterisco não asterisco. Naruto cuspiu um pouco de sangue na boca de Lisana antes de começar a tossir violentamente com mais sangue cobrindo sua boca. Depois de um momento, sua cabeça caiu para trás novamente inconsciente, mas seu peito começou a subir e descer em um intervalo constante. Todos assistiram com alívio inacreditável enquanto seu amigo era reanimado de seu momento de crise. Erza olhou para Lisana com alegria inacreditável enquanto a garota Strauss mais nova tossia e começava a limpar a boca. Mira envolveu sua irmãzinha em um abraço apertado, tão feliz por ter salvado sua amiga do perigo iminente. Devo ser honesto, eu não esperava que um de vocês se sacrificasse daquele jeito. E que fosse o caçador da Fairy Tail, nada menos, as histórias sobre ele são tão aterrorizantes quanto eu já ouvi. Ele foi capaz até de danificar o canhão de Júpiter no processo. Então não podemos atacar com ele novamente. No entanto, temos outros meios de prosseguir com essa luta. Círculos mágicos massivos começaram a cobrir a guilda móvel e espectros negros começaram a voar para fora. Os magos das fadas se voltaram para a guilda Phantom Lord enquanto a voz de José soava mais uma vez, uma última chance, renda-se Lucy Artfilia, ou morra. Erza abaixou a cabeça sobre Naruto, pois ela quase tinha perdido o homem que amava. Sua guilda estava mais do que destruída agora. Seus amigos quase foram mortos. Naruto quase morreu salvando-os. O mestre deles estava fora de serviço. E esse homem ainda queria Lucy. Ele pensou que poderia simplesmente ir embora de tudo isso. Erza levantou a cabeça com uma raiva furiosa e enlouquecedora queimando em seus olhos. Ela correu do chão, correu pela multidão e pegou a espada negra de Naruto antes de emergir na frente do resto de sua guilda. Ela cerrou os dentes, agarrou a espada em sua mão e gritou, enquanto a mirava em direção ao Phantom Lord Tataki. Uau! As fadas atacaram. Não havia mais espaço para hesitação. Eles não se importavam se Phantom tinha armas maiores ou se alguns deles ainda estavam feridos. O que eles tinham feito tinha ido longe demais. A raiva deles havia crescido até o ponto de ruptura. Não importa o que acontecesse com eles, Phantom Lord cairia neste dia. Mas, enquanto as duas guildas lutavam sua guerra, nenhum dos lados notou a ameaça que estava lentamente saindo de seu confinamento. Nem mesmo Lisana ou Mirajane notaram o perigo ocorrendo bem ao lado delas.
Mesmo enquanto Naruto estava inconsciente, seu braço protético começou a se contorcer e sacudir. E as rachaduras ao longo dele lentamente começaram a se espalhar mais. Quando a força malévola foi colocada para descansar muitos anos atrás, finalmente começou a despertar novamente. Feito e assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito. Uzumaki Fanfics.